Agora, princesa, deixa eu conversar com vocês. É o seguinte. Eu preciso conversar com vocês sobre o assunto. Então, eu vou começar desde o começo, tá? Eu vou começar bem devagar aqui. Vamos lá, bem devagarzinho. Tururu, turururururu. No último capítulo. Então vamos lá. Vocês já sabem disso. O menino Thomas resgatou um youtuber que tava 10 anos, quase 10 anos sumido. Rica Games. Aí deram um caminhão de dinheiro pro cara. Ele compra um computador fudido, ganha um dinheirão que ele nunca viu na vida dele. Gasta tudo com travesti, mulher, patinete, jaqueta de couro, televisão, som, mulher, GP, droga e bebida. Se afunda. A casa dele vira um lixão desgramado. E vira uma espécie de boca de fumo. Não era boca de fumo, mas ali era o point de todos os nós do bairro. E aí acontece uma problemática fodida, aonde depois de inscrito dele passar trote, os motoboys indo lá e perdendo dinheiro, perdendo viagem, depredaram a casa dele. E aí, ouvintes, o que aconteceu? O que houve? Por que foi a saída do Glória dele? Vamos lá, vamos. Eu vou até abrir o Paint aqui pra vocês, vamos lá. Por que ele saiu do Glória? Porque ele tava... Então, ouvintes, ele sai do Glória... Não pisca não, ele sai do Glória porque ele estava jurado de morte pelos noias do bairro. Entre eles, Roberto Maconha. Não que o Roberto Maconha ameaçou ele de morte, não entendam errado. É porque o Roberto Maconha tava puto porque foi explanado na live. Porque teve um certo dia que o Ricardo deu 50 reais pro Roberto Maconha e falou: e vai na biqueira, compra 25 de pó pra você e 25 de pó pra mim. Roberto some. Então, primeiro motivo de por que Ricardo foi tirado de lá. Por causa da confusão com o Roberto Maconha. Porque os noias, a boca, tava irritada com ele, porque ele tava atraindo muito movimento, muita visibilidade, polícia. A polícia foi na casa do Ricardo 3 vezes. Tava arrastando muito. Aonde o Ricardo ficou dando de chinelada na parede. E falando que tava com 38. Essa foi a famosa batalha dos motoboys. E tudo começou porque... Aqui eu não sei se eu coloco na conta do problema mental ou não, tá, ouvintes? Não sei. O Ricardo maltratou um motoboy. E esse motoboy arrastou, porque eles são chamados de cachorro louco. Eles são muito unidos. Bom, ouvintes, aí voltamos na situação. Então pronto. Agora todo mundo entendeu. Ricardo teve que sair às pressas por causa dessa situação que vocês viram. Se ele ficasse lá, ele ia morrer ou de overdose. Então, ó, ou o Ricardo ia ter uma overdose, ou ia ser assassinado, ou ia ser preso, por causa que lá virou uma boca de fumo. Overdose, assassinato, preso. Além disso, os vizinhos não tinham sossego. As pessoas não conseguiam dormir. Ninguém tinha paz. Ricardo não podia ficar lá. Era o fim da linha pra ele. Tá bom? Todo mundo entendeu agora. Então ele teve que sair do Glória. Glória é o bairro onde ele cresceu, onde ele nasceu, cresceu e foi criado. Aonde a mãe dele tinha a casa lá e ficou pra ele morando. Bom, aqui agora vamos pro novo arco. Novo arco. O que aconteceu? Lord Strummer
que inclusive a gente já assistiu vídeos dele. É um rapaz que se envolveu na polêmica. É daqui que deriva o grande meme PM Fernandes, que inclusive tem musiquinha do PM Fernandes. Aqui. Que inclusive tem a voz do menino Thomas, que tá aí no chat. Ó pra você ver. Tá tudo interligado, ouvintes. É impressionante. Ó. Usuário chamado PM Fernandes, 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 PM Fernandes. Para se livrar de Vitor. Ó, estão perguntando no chat se o menino Thomas deve se envolver. Menino Thomas, se você quiser, até vou te dar espaço aqui pros ouvintes falarem e pra você falar. Eu recomendo que você não se envolva mais. Se você quiser escutar minha sugestão, você escuta. Porque agora é a família dele que tem que resolver. Eu acho que ninguém mais deve se envolver, na minha opinião. Até pensei, e fica a minha sugestão, se quiser que eu vou... Se eu puder ajudar alguma coisa também, eu acho que eu não tenho nada pra ajudar. A não ser ajudar lá, alguma coisa da reforma lá. Mas ele não pode mais voltar pro Glória, ele tá jurado lá. Ele não pode mais voltar pro Glória. Sei lá o que vão fazer com ele. Ficar internado pro resto da vida na clínica não é uma opção, porque pelo que o Lorde Sturmer explicou, a clínica custa no mínimo R$2.000. Isso sem contar outras coisas que ele queira a mais. Não tem como deixar ele internado pro resto da vida. Não busco me envolver mais nisso. Cheguei a falar com a família do Rica e com o próprio várias vezes. Bom, Lorde Sturmer, que teve envolvido no rolo do PM Fernandes. Beleza, ô menino Thomas. Então, Lorde Sturmer, que teve envolvido na polêmica do PM Fernandes. Presta atenção, não pisca não. Renata, irmã do Ricardo. E agora vem, presta atenção, hein? Perna de caranguejo. Esse perna de caranguejo estimaram que seria o Lulu. Mas o Lorde Sturmer afirmou, é mentira. Ele disse que não é. Ele falou assim que esse Lulu tá se passando pelo Perna. Ele disse que Perna de Caranguejo é um empresário do Espírito Santo que queria criar a marca Rica Games. Ele queria criar a marca com camisetas, bonés, produtos personalizados e vender a marca Rica Games, Ricardo. Ele queria vender isso. Tá? Então, o Lorde Sturmer afirmou categoricamente, não é o Lulu. Ele disse que não é. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas o Lorde Sturmer garante de pé junto que isso aqui é um impostor. Bom, vamos lá. Agora eu vou explicar bonitinho, presta atenção. Como o Ricardo estava nessa situação infernal, os três unem esforços para a internação, a primeira internação do Ricardo. Ok? Essa internação custou muito dinheiro. Por que que o Lorde Sturmer entrou na jogada, ouvintes? Por quê? Por qual motivo? É o seguinte, eu vou explicar bem bonitinho pra vocês. O Ricardo, vocês têm que saber separar. O Ricardo, vamos colocar, eu vou chutar uma estatística da minha cabeça. 50% dele, essa estatística, eu tô chutando, você diz o quanto você acha que é. 50% é problema mental. Mas 50% dele é preguiça, é má vontade, é má educação. Má educação. Ele é mal educado, Vince. Sinto informar vocês. Não é problema mental dele o fato, por exemplo, que ele passa dias sem tomar banho, sem escovar dente. Isso aí é problema dele. Dito isso, o Ricardo simplesmente não tinha documento. E não conseguia criar conta em banco. Não conseguia fazer nada, porque ele não tinha documento. Como exigência para resolver, para ele ir no poupa-tempo e resolver os documentos dele,
ele exige o comparecimento do Lord Strummer. O que que o perna de caranguejo, empresário, faz? Aporta uma grana federal, paga a clínica, uma grana federal, banca a viagem do Lord Strummer e mais o seguinte: Lord Strummer, quanto que você ganha por dia rodando Uber? Suponha, R$100. Eu vou pagar o dia, cada dia que você ficar, eu vou te pagar o seu salário. Cada dia que você ficar parado, eu vou pagar pra você ficar. Pra você assessorar o Ricardo. Foi aqui, ouvintes, uma fase que, modéstia à parte, eu achei bem bonita. Aonde, inclusive, o Ricardo faz um passeio pelo shopping, igual o ser humano normal. Toma sorvete, comeu lanche, comprou roupa e foi na porra do poupa-tempo. Foi no poupa-tempo. Então, vamos lá, presta atenção. Aqui o Ricardo é internado. Resolve documentos. Documentação. Resolve a sua saída do Glória e a estadia pra casa nova, que é onde a gente vai falar. Ô, Felipe, eu também achei, ouvintes, de todas as fases do Ricardo, essa de agora, de cara limpa, eu achei a melhor fase do Ricardo. É a que ele mais falava coisa legal, ele mais contou história, tava mais engraçado. Cara, a fase dele de cara limpa foi mais legal, saiu muito mais vídeo do que a fase dele drogado. O próprio Lord Strummer afirmou, ouvintes, que financeiramente o Ricardo ganha mais dinheiro de cara limpa do que drogado. Porque de cara limpa, sem usar droga, o Ricardo estava faturando, pasmem, entre 600 a 1.200 reais por live. É uma máquina de dinheiro. O cara é um showman. Só uma câmera e ele falando. O cara é um showman, pô. Não tem. O cara é um showman. O cara é um espetáculo. Tá? Bom, ouvintes, aí voltamos ao problema aqui. Voltamos lá. Perna de caranguejo paga uma verba federal. Presta atenção. Paga uma verba federal. Interna Ricardo. Resolve os documentos. Ricardo faz um passeio muito gostoso, muito legal pela praia e pelo shopping. É aí que vem a famosa... O que aconteceu? A clínica liberou o Ricardo por, acho que 3 ou 4 dias fora da clínica, que é o processo que eles falam que é de readaptação pro convívio humano. Ricardo faz aquelas 2 lives numa casa aleatória, aonde ele reencontra o pai. Lembram disso? Quem lembra disso? Ele reencontra o pai dele numa casa. Bom, princesas, vamos lá. Agora eu preciso voltar pra cronologia. Bom, até aqui tá todo mundo entendendo. Lord Strummer vem com a intenção de ajudar Ricardo a tirar documentos, passeio, fazer essas lives, né? Tudo e beleza. Bom, vamos lá. Ricardo tá na clínica, tá? Na clínica. Não tinha live. Não tinha, óbvio, bebida e droga. Não tinha bebida e droga. Não tinha mulher. E ele alega que davam um chá que brocha pra justamente os pacientes não se comerem lá dentro. Então, ele disse que nem tocar uma ele podia. Não tinha... ele disse que tinha um Xbox 360, mas era tanta gente pra jogar que ele não conseguia jogar, porque era muita gente. Fazia fila pra jogar. Perdeu o passo controle. E ele teve que dividir quarto com essas pessoas. Dividir quarto. De acordo com o próprio Ricardo, esse período foi de muito sofrimento. Ele disse que sofreu muito lá dentro.
Ele tentava falar com a diretora, e isso eu falo pra vocês porque eu já trabalhei com pessoa usuária. Quando o cara vai pra clínica, começa as novelinhas, sabe? A novelinha. Ai, tô sofrendo muito, tô sofrendo muito. A diretora dizia pra ele assim, ó, você não vai sair e pode voltar lá pro pátio e não tem papo. Ah, mas eu tô sofrendo muito, não vai sair. Pronto, acabou. Aí, ouvintes, o que aconteceu? O que aconteceu? Ricardo saiu da clínica, tá? O chá de Jatobão, é isso mesmo. Bom, princesas, aí aconteceu uma coisa terrível. Terrível. Quando o Ricardo estava às vésperas de sair, foi preparado o cenário para que Ricardo pudesse retornar a uma vida normal. Presta atenção. Renata arruma, e méritos dela, parabéns. Se alguém mandar isso pra ela, Renata, parabéns pra você. Renata arruma uma casa na zona rural do Espírito Santo. Lá, ele não tinha mais acesso à noia, não tinha mais acesso à adega, não tinha mais acesso a forró, a porra nenhuma. Ele foi levado pro meio do nada, pra um lugar assim, longínquo, tá? Mas era um lugar assim, não era bem zona rural, era meio rural. Meio rural. Era uma zona meio rural. Era no meio do nada. Valeu, Bilili, obrigado pelos R$5. Doutor Hernani Carreira, pós-doutorado em blusão, logia, doutor e rica história. Sai fora, me tira desse rolo aí. Ele era mentira, Hernani. Ele estava em Vila Velha, a família que mandou todo mundo mentir. Bom, aí já não sei. O que foi dito, o que eu soube, é que ele estava em Serra. Se é mentira, vocês que estão me contando. Eu tô narrando o que eu sei. Eu vou passar o vídeo do Lorde Strummer, a gente vai descobrir. Mas então eu vou mudar o enunciado. Eu vou mudar o enunciado. Renata mandou ele pra um lugar longe, aonde não tinha biqueira, não tinha distribuidora e ele não tinha acesso a porra nenhuma. Pronto. Era longe. Bom, aqui ele foi mandado para um lugar que era longe do Glória. Então, ele estava sem acesso a porra nenhuma. O dinheiro dele caía direto na conta da Renata. Então, ele não tinha mais dinheiro. O dinheiro já caía direto na conta dela. Tá? Então, acabou a farra. O que mais? A casa tinha é como se fosse assim, a casa de frente era dele, a casa de fundo era o dono. Então, de forma indireta, o dono vigiava. Tanto é que quem caguetou foi o dono. Aí eu já não sei, mas dizem que até, vamos supor assim, foi fechado um contrato até de uma mulher ir lá e limpar as coisas pra ele. Que era a senhorinha, exatamente o que você falou aí, JB. Então, aqui foi montado um cenário perfeito, aonde ele conseguiu ficar 8 meses sem bebida e sem droga. Aqui foi montado um cenário. Parabéns. Se alguém um dia mandar isso pra Renata, parabéns pra você, ó. Nota 1000 pra você. Foi montado um cenário aonde ele tinha a casa limpa. Ele estava fazendo entre 600 a 1.200 reais por live. Ele tinha a privacidade dele, a liberdade dele, e ele conseguiu fazer dinheiro e ficar livre. Pode contar, Matheus, desde a data da internação até agora. Vai dar 8 meses. 8 meses de cara limpa. Lógico, como disse o rapaz, não foi feito toxicológico. Eu não sei se
Por exemplo, quando ele desligava a live, se ele conseguia alguma coisa. A princípio, eu acho que não. A princípio, eu acho que não. Bom, aqui foi montado um cenário perfeito pro Ricardo. Agora, é questão de opinião. Na minha opinião, essa foi a melhor fase da vida dele. Tô falando de lives, tá? Aqui ele produziu mais conteúdo, mais vídeos. As lives eram mais engraçadas. E tava melhor, e ele tava ganhando mais dinheiro, tá? Aqui foi a era que eu achei que foi o mais legal dele. Tá? Ele soltava entre 1 a 2 vídeos. Entre 1 a 2 vídeos por dia. Se fizer a média. Lives. As lives tinham gameplay. As gameplays eram legais de assistir. Foi muito bom. Aí, ouvintes, a história deu cagada. Infelizmente, pessoal, a live deu merda. Vou falar sobre isso agora. Por que ele começou a quebrar a casa? Vamos lá. Bom, ouvintes, agora vamos falar o que aconteceu. Prestem atenção. O Ricardo é conhecido por ingratidão games. O próprio Lord Strummer assume. O próprio Lord Strummer assume que o Ricardo, ele tem uma característica que o próprio Huawei de Petrópolis também tinha. Por isso que eu vejo uma ligação muito forte. Lembra de quando o Huawei saiu falando que o Hermes e Renato roubou ele? Bom, o que aconteceu? O Lord Strummer diz que o Ricardo, ele sofre de um ciclo. O ciclo é: o Ricardo suspeita que alguém tá roubando ele. Depois, ele começa a difamar a pessoa responde, ele acha que foi, aí ele acha que tá ofendendo ele, gera uma guerra, quebra tudo e volta pro zero. É um ciclo na vida do Ricardo, é um ciclo. Ele fica girando nisso. Reparem, Menino Thomas e Renan Play dão um caminhão de dinheiro pra ele. Ele volta a fazer lives. Ó, presta atenção, ele volta a fazer lives. Quando ele volta a fazer lives, ele fica puto porque ele achou que ia ficar rico nessa porra. Ele disse isso. Então ele fica puto e xinga Menino Thomas e Renan Play. Menino Thomas e Renan Play respondem, ele se sente ofendido e atacado. E aí ele sente que tá sendo perseguido e começa a usar mais bebida e mais droga e entra num ciclo infernal aonde ele acaba sem nada. É um ciclo de autodestruição brutal. Vocês vão notar isso historicamente em tudo. O próprio Tico Louco tem um momento em que o Tico Louco é um amigo histórico dele. É um amigo de muitos anos dele. O próprio Tico Louco, em um momento, sofre ofensas do Ricardo porque gravou com um travesti que ele queria comer. Então, gravou, que eu digo live, não é pornô não. É um ciclo. A vida do Ricardo passa por esse ciclo, tá? Aí, ouvintes, o que acontece? Prestem atenção. Ricardo, tava tudo em paz. Lembram, quem é ouvinte aí antigo, lembra que a gente falou pro o Xoxonho, o Xavier, lembram? Se o Ricardo continuasse bonitinho, daquele jeito que ele tava, ele iria conseguir juntar uns 80 mil reais em um ano. Daquele jeito que ele tava ali. Bonitinho. É lógico que vocês vão dizer, com toda razão, que o Ricardo não é uma pessoa normal. Então não, é injusto a gente falar isso. É injusto. A gente não pode cobrar a normalidade de uma pessoa que não é normal, né? A gente sabe disso. Ninguém aqui é bobo. Mas se o ponto é, se o Ricardo ficasse quietinho, vivendo a vidinha dele sossegadinho, jogando o jogo, tocando a punhetinha dele, fazendo a livezinha dele, gravando os videozinhos dele, até 100 mil reais. Não acho impossível. 80, 100 mil. O que ele poderia fazer com esse dinheiro, ouvintes? Vamos lá. Eu vou falar as opções, tá? Presta atenção. Poderia comprar uma casa. Lógico que depois ele teria que pagar mais, né? Ele teria que financiar isso, parará. Poderia
alugar um lugar e morar. Um outro lugar. Como disse o Talibês, ele poderia comprar um sítio. Dá pra comprar um sítio com 80 mil reais. Sem nada, mas dá. Não, doar pro Brusão não. Ou poderia, né, fazer melhorias de vida. Comprar um carro, parará. Só que o Ricardo é uma pessoa normal, Vince. O que o Ricardo queria fazer era isso aqui, ó. Reformar a casa, porque o pedreiro pediu 10 mil reais pra arrumar a casa dele, do Glória. E voltar pro Glória. Tem cabimento isso? Na cabeça de vocês? O Ricardo é louco. A gente sabe disso. Mas, gente, ele não pode voltar pro Glória. Puta que pariu. Ele tá jurado de morte. Não pode. Como diz o Ricardo, não pode. Não pode. Ele não pode voltar. Ponto. Não pode voltar. O que a Renata fez? A Renata falou, Ricardo. Inclusive tem vídeo disso. Tem vídeo disso. Pera aí que eu vou tentar achar esse vídeo pra vocês correndo aqui. Tem vídeo disso. Agora pra achar vai ser difícil. O Ricardo soltou um vídeo falando, minha irmã disse que eu não posso mais voltar. Bom. Aí, ouvintes, o que aconteceu? O que aconteceu? A Renata falou, Ricardo, esquece, Glória. Você nunca mais vai voltar. E pronto, acabou. Esquece. Pra lá, pra casa da nossa mãe, você não vai voltar. A casa é da nossa mãe. E eu e o seu irmão não vamos deixar você voltar. Pra lá você não volta. Acabou. Aqui ele ficou muito frustrado. E aí, voltamos pro ciclo de destruição infernal dele. O que aconteceu, Vince? Ricardo tinha demonstrado, por isso que eu falei da ingratidão games. Ricardo demonstrava insatisfação com a situação. Atacava o perna de caranguejo. Eu esqueci de falar isso. Perna de caranguejo rompeu a parceria. Lembram das camisetas, canecas? Esse empresário aportou um dinheiro federal. Perna de caranguejo pulou fora. Por que ele pulou fora, Vince? Por quê? Porque no dia que ele pagou pro Lord Strummer ir lá e montar computador, sistema de live, deixar tudo pronto pra começar as lives, Perna de caranguejo falou assim, Ricardo, tudo bem. Só que é o seguinte, infelizmente, tem uma lenda que você tem conteúdo pornográfico de criança aqui no seu computador. Eu quero o acesso do computador. Qual que é? E o Ricardo não quis passar. Não quis. Ricardo, passa. Não vou. E pronto, acabou. Perna de caranguejo falou, Ricardo, se você tá se negando é porque tem coisa errada aqui. Eu não vou seguir a parceria. Da minha parte, acabou. Da minha parte, acabou. O negócio acabou. Olha, o Bormanates, eu vou falar, ouvintes, eu vou repassar rigorosamente o que foi dito. Lord Strummer, muito desconfiado. Isso que eu tô falando pra vocês foi o Lord Strummer que falou, tá? Eu tô só repassando pra vocês. Lord Strummer, muito desconfiado, virou depois e falou assim, Ricardo, o negócio é o seguinte, pro perna de caranguejo você não quer mostrar. Mas se pra mim você não mostrar, eu não vou te ajudar. Presta atenção. O Lord Strummer virou e falou assim, Ricardo, pro perna de caranguejo você não quer mostrar. Só que eu sou seu amigo. Se eu não ver o que tiver no HD, eu não te ajudo. Escolhe, o que você quer? Aí o Ricardo passou o acesso e o Lord Strummer disse que entrou. E o Lord Strummer disse que o Ricardo não quis mostrar pro perna de caranguejo o que tinha, porque tinha diversas fotos do Ricardo pelado lá dentro. Mas o Lord Strummer afirmou, não tinha conteúdo criminoso. Ele falou, gente, o Lord Strummer falou,
Eu afirmo pra vocês, não tinha conteúdo ilícito. O Ricardo não quis mostrar o HD pro Perna de Caranguejo, porque tinha inúmeras, mas uma quantidade assustadora de fotos do Ricardo pelado. Agora, o Perna de Caranguejo pulou fora da parada porque não viu. Só que o Ricardo ficou com vergonha de mostrar porque é constrangedor. Ponto. Então temos aqui. Então o que acontece? Ricardo começa a atacar brutalmente Perna de Caranguejo, alegando que a internação foi um atraso dele. Não entenda a surpresa em relação a Rica CP0, sendo que ele próprio tem histórico. Ah, não sei, menino Thomas, não sei. Aí eu não sei, menino Thomas. Essa área é muito cinzenta. Eu não, porque lembra que falavam, diz que os áudios que soltaram na distribuidora eram falsos? Eu não sei se é verdadeiro. Eu não sei. Então isso eu não sei. Porque lembram, ouvintes? Até na época, vocês ouvintes criticaram, falaram assim: ó, pessoal, para de ficar incentivando isso, porque esses áudios aí podem ser armados. E pode, ó. Eu posso pegar o áudio aqui e falar assim: ó, pessoal, o PJ, pessoal, trafica droga, ele foi pro Paraguai buscar droga, parará. Quer dizer, é uma coisa que eu não tô provando pra você que acontece. Você entendeu meu ponto? Você entendeu meu ponto certinho ou não? Não tô dizendo nem que fez, nem que não fez. Tem um áudio dele xingando Perna de Caranguejo. Tá aqui, vamos ver. Nossa, meu irmão, daquele Perna de Caranguejo que fez isso. Aí, ó, escuta. No mínimo foi aquele desgramado lá, daquele Perna de Caranguejo esquisito. Esquisito! Perna de Caranguejo esquisito, meu irmão. Que quer ver minha desgraça? E só querer ver minha desgraça, meu irmão. Esse foi o primeiro problema, ouvintes. Aqui começam ataques ao Perna de Caranguejo. 2. Ricardo começa a atacar o período de internação dele, dizendo que ele foi impedido. Na cabeça de Ricardo, se ele continuasse lá no Glória, ele ia alcançar o sucesso. Eu e vocês aqui da live, a gente sabe que é mentira. Ele ia morrer. Isso, eu e vocês. A gente sabe que ele ia morrer. Ele não ia. Mas na cabeça dele, por isso que ele é chamado de Ingratidão Games. Na cabeça dele, ele foi impedido. Entendeu? Na cabeça dele, ele foi impedido de alcançar o sucesso. Pois se continuasse no Glória, iria ficar rico e famoso. Mas... então ele começa a atacar o período de internação, ataca a Perna de Caranguejo. E... ah, tá. Depois, começa a alegar que estava sendo roubado pelo ADM. Isso aqui já é delírio puro. O que aconteceu? Como o dinheiro pingava direto na conta da Renata, pra ele não ter acesso ao dinheiro, como o dinheiro já pingava direto na conta dela, ele achava que estava sendo roubado. Igualzinho ao Away de Petrópolis, com o grupo Hermes e Renato. Mesma situação, gente. Fala se não é um negócio interessante. Mesmo que você não goste de Rica Games, é um negócio interessante, bicho. É o mesmo procedimento que aconteceu com o Away de Petrópolis, tá? Ah, tá. Tem mais uma coisa que vocês têm que saber. Separado desse assunto, existe um hater histórico dele, chamado Vitor, que tem um canal chamado Apenas V. E uma pessoa que tem gente que diz que existe, tem gente que diz que não existe. E é o seguinte, essa música de fundo aí é autoral minha. Ô, boa noite, Code Hack. Isso, foi jogar dominó. Hein, ouvintes? O tal do Fox Lowe's. Tem gente que diz que esse homem nem existe. Porque cada hora é uma voz diferente. Talvez isso aqui foi um delírio do Ricardo. Mas a Ricardo alega que está sendo perseguido por Fox Lowe's e Vitor. Vitor foi aquele que empurrou ele lá na distribuidora. E também foi na casa dele quando ele estava em um dos surtos. Então, ouvintes, essa não dava pra negar.
Ele alegou que é porque ele tinha comido muito molho de pimenta e ele tava indo cagar toda hora. Só que quando fez o barulho da lata, aí foi confirmada a fraude. Entendeu? Aí foi comprovada a fraude. Quer ver? E aí aconteceu ao vivo, pra todo mundo ver. Quer ver? Eu vou pegar essa live inteira pra vocês verem. Olha lá, ele chapadão, ó. Aí o que aconteceu? Pra dar uma gozada, você não suspeito, bicho. Aí, ó. Aí, ouvintes, o que aconteceu? Ah, e tem mais uma coisa que vocês têm que saber. Quando o Ricardo fica louco, ele começa a falar coisa absurda. Por exemplo, no final ele tava chamando todo mundo de... Nem dá pra falar aqui, ouvintes. Cor de pele. Aí, o que acontece? Tá, deixa eu ver se tem live pix, vai. Vamos lá. Ó, o Lord Strummer tá aí, ouvintes. Que honra da porra, ouvintes. Caralho. Ouvintes, vocês estamos famosos, gente. O Lord Strummer tá aí. Puta que pariu, Lord Strummer. A gente tá falando de você desde o começo aqui, cara. Bom, ouvintes, chegamos na live final. Cara, se eu conseguir falar com o Lord Strummer e com esse Kirby, e falar com vocês, ouvintes, e conseguir falar também com o menino Thomas, vai ser histórico. Bom, pessoal, é o seguinte. No final, fala do Lord Strummer. Fala aí, do Lord Strummer. Bom, pessoal, na live final, o que aconteceu? Ricardo, supostamente, o que é narrado? Vou explicar pra vocês. Como o Ricardo não tinha acesso à bebida, eu tô repassando o peixe que eu comprei. Ricardo troca fardo de Coca-Cola por bebida. Porque Coca-Cola ele pode comprar. Certo? Coca-Cola ele pode comprar. Ele não pode comprar bebida. Ele troca fardo de Coca-Cola por bebida. E bebeu. Aqui ele se fudeu. Isso. A Coca-Cola, o fardo de Coca-Cola foi comprado pela irmã. Ele leva um fardo e oferece um fardo de Coca-Cola por, suponha, 5 latas, suponha. O que aconteceu? Ele troca o fardo por bebida. Aí que ele se fudeu, ouvintes. Ricardo fica chapado. E faz aquela live final que vocês viram. O vídeo nosso, eu e vocês aparecemos na live dele. Ele assistiu o vídeo lá nosso falando do capeta, que é o que o Xavier mandou. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo eu vou passar pra vocês também, tá? Mas aí é o vídeo... ele assiste o vídeo nosso na live e chapa o globo, fica loucão, e quando encerra a live, começa a quebrar a casa. Ouvintes, o que aconteceu? Ele chapado começou a quebrar a casa. E começou a gritar: "Tão me roubando! Tão roubando meu dinheiro!" Ah lá, eu senti presença assistindo mesmo, ó. Tá aí. Foi aqui, ouvintes, que a casa dele caiu. Durante a própria live já tinham ligado pra Renata e falado: "Renata, acode lá que o Ricardo bebeu." Caras, cá entre nós, eu e vocês, que sofrimento dessa família, hein? Que sofrimento essa família sofre, hein? Acode lá, Renata. Ricardo bebeu. Acode lá, faz alguma coisa. E aí, ouvintes, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui?
Aí, ó, a galera não tem noção do que essa família sofre. Pois é. O que aconteceu aqui, pessoal? O dono da casa falou, Renata, não tem condição. Ele tá louco lá dentro, quebrando tudo e gritando. Ninguém dormiu. Que é isso, Renata? Não tem condição dele ficar aqui. Aí, rapaziada. O que foi feito? Ricardo foi novamente internado. Lembram que ele tinha juntado quase 6 mil reais? Os 6 mil reais vão pro custeio da internação. Hoje, Lord Strumer fez mais uma live para arrecadar mais dinheiro para custear a internação. Tá internado. Computador confiscado pela Renata. Computador ó, o Lord Strumer tá falando no chat, deu 400 reais. Computador confiscado. E agora a gente chegou num problema muito sério. Mas muito sério. Ricardo não pode voltar pro Glória. Não sei se pode voltar pra casa também que tava. Porque eu acho que o dono não vai aceitar. A princípio... Olha lá, o resgate da clínica custou 900 reais. Tá aí, ó. Tá no chat aí. Gente, a gente chegou numa situação bem complicada. Ricardo não pode voltar pro Glória. Ponto. Ricardo, não sei se pode voltar pra casa antiga. Não vai voltar pra kitnet que estava. Já tirou tudo. Pessoal, ficar internado pro resto da vida não é uma opção. Porque essa clínica, o plano mais barato custa 2 mil reais. Só que não é só 2 mil. Porque tem outras demandas que precisa, que a clínica não dá. Então vocês podem jogar aí uns 3 mil. Perna de caranguejo não vai mais custear. Porque perna de caranguejo tá fora da jogada. Tudo isso chega numa situação, rapaziada, muito complicada. Muito complicada. Ricardo tá numa verdadeira encruzilhada. Pessoal, prestem atenção na encruzilhada. Ricardo é um showman. Cada live que ele faz, chove dinheiro. Mas as lives fazem ele ficar louco e dá vontade de beber e usar droga. Desperta o pior nele. Ao mesmo tempo, não pode voltar para casa. Não tem lugar para morar agora. E o que ele vai fazer da vida agora? Ninguém sabe. Triste fim sem meme. Sim. Cara, morar na rua. Por que eu acho que morar na rua não é uma opção? Porque os irmãos amam muito ele. Ô Dungai, muita gente fala isso, que o Ricardo precisava de um mentor, um cuidador. A pergunta é, quem que vai fazer isso? Você vai... Ô, Code Hack, lógico. Hein, ouvintes? A pergunta que eu quero fazer pra vocês é, quem que vai pegar o Ricardo pra cuidar? Quem? Porque, gente, o Ricardo, como eu disse pra vocês, 50% é doença mental. Essa é uma estatística que eu inventei. Vocês digam o que vocês acham. 50% é doença mental. Mas 50% dele, gente, é má educação. Como que você vai aguentar ele sem tomar banho? Com aqueles costumes nojentos dele. Papel de gozo espalhado. Tocando punheta em tudo que é lugar. Gozando na sua casa. Aqueles costumes horrorosos dele. Não, senhor Dungai. Ele mesmo assumiu que ele odeia tomar banho e não tava tomando... ele teve um dia que ele falou, Dungai, que ele ficou 7 dias sem tomar banho. Não, senhor Dungai. Como que faz? Me digam.
Outra coisa que o De La Rocha tá falando, vamos aposentar o Ricardo? Gente, além de a aposentadoria demorar, tem chance de não sair. E aí? Sem falar que Rica falou que ficou um mês sem beber água e só se hidratava com cerveja. Pessoal, o Ricardo chegou numa situação que é muito difícil, que eu não tô vendo saída. Se vocês verem alguma saída, até fala aí, mas eu não tô vendo saída. Como que ele vai sair? Um cara que gera 30 mil por mês pode pagar um cuidador, mas tem que ser um cuidador 24 horas, Marcos. Ó, Marcos, pra dar certo ele vai ter que morar na casa de uma pessoa. A casa dessa pessoa tem que ter uma estrutura pra ele fazer live. E essa pessoa vai cuidar dele ao ponto de limpar a casa dele, ver se ele tomou banho, fiscalizar se ele não tá em droga ou bebida escondido e vigiar ele o tempo todo. Tem que ser esse cenário. Só se for esse cenário. Aí dá 10 mil pro cara e o resto guarda. Se for nesse cenário, dá. Valeu, Xavier. Obrigado pelos 5 reais. Solução: manda Rica para morar com o Vitor. Ele ama verdadeiramente o Ricardo. Botar um magnata numa ilha ou fazenda. Pois é. Princesas, agora a gente chegou no fio da navalha. O Kirby, se quiser falar, pode falar. Quem quiser, Menino Thomas, Code Hack. Só sejam breves, porque a gente tem filme pra assistir hoje. Vamos lá. Pode vir. Cadê o Code Hack? Code Hack, pode vir. Tá aí. Bora. Bom, pessoal, agora a gente tem que chegar na conclusão. Rica foi internado de novo. É o fim? Acabou? Não vai mais voltar? Tem que adicionar os emojis e dizer urgente pra ele saber que é coisa de PTube. Sai fora. Bom, princesas, vamos lá. Não, mandei o link errado, desculpa. Burrão. Perdão, é esse aqui, ó. Pode vir. Se quiser, pode vir. Estamos à disposição. Fala do Lord Strummer. Fala aí do Lord Strummer. Code Hack, pode entrar e falar. Tô à disposição. Lord Strummer, se quiser falar, à disposição. Eu sou fã seu, Lord Strummer. A gente assistiu em live o vídeo seu contando sobre o seu problema com autoestima. Pode entrar e falar. Estou à vossa disposição. Estou à vossa disposição.